Boa noite, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui novamente com vocês para o nosso bate-papo, para a nossa conversa de mulheres que acontece aqui às terças-feiras pelo Instagram. E eu fico muito feliz da participação de vocês estarem aqui sempre comigo para essa nossa troca. A Duda entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Eu vou estar encaminhando aqui o aviãozinho para as colegas que ainda não estão, que não viram o convitinho, tá? Então, enquanto isso, eu gostaria que vocês também encaminhassem para as amigas de vocês, para que elas possam assistir depois, tá? Essa live ela fica gravada, para que todo mundo tenha a oportunidade de desfrutar dessa nossa conversa aqui, tá bom? Fico muito agradecida a Deus pela oportunidade, pelas minhas seguidoras, pelas minhas mentorandas, que sempre estão por aqui. Fico muito feliz, muito grata mesmo. Feito isso, encaminhado aqui o convitinho, nós vamos estar conversando aqui com vocês sobre um tema um pouco polêmico, tá? Eu tava pensando sobre essa nossa conversa enquanto eu dirigia vindo para casa, e uma coisa que me chamou a atenção é que às vezes a gente tem um certo medo, né, da doença. A doença é uma coisa que nos deixa muito fragilizado, né? Tanto que a maioria das pessoas fala, mas você vai falar sobre doença? Vamos falar de uma coisa mais alegre, mais feliz. Mas eu gostaria de falar hoje sobre uma questão meio paradoxa, que são as doenças que curam. Já viram falar disso? Comenta aí comigo. A Sorimar entrando aqui, a Elza, sejam todas muito bem-vindas, meninas, a Tati. Ai, que beleza! Muito feliz por vocês estarem aqui. Então esse tema, ele é um pouco profundo, sabe? Porque mexe um pouco com o sentimento e com a dor das pessoas, né? Para quem não me conhece, eu sou Ilma Piemonte, sou assistente social de formação, trabalho na área da saúde aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também sou mentora em assunto para as mulheres, e a maioria das situações que chega até mim está relacionado à saúde, está relacionado à doença, à dor e ao sofrimento da maioria das minhas pacientes, que são mulheres. Eu fico muito feliz da Sorimar estar aqui, porque a gente já conversou sobre isso, Sorimar. Então, assim, fique super à vontade de comentar, de trazer a sua opinião, tá bom? Seus comentários aqui conosco. A Sorimar também é da área da saúde, então eu fico super feliz. A Duda, ela é massoterapeuta, então, assim, eu fico muito tranquila, muito à vontade de estar falando esses assuntos aqui com vocês. A Tati é minha colega de vendas, né? Temos participado de alguns cursos aí juntos. Fico muito feliz, Tati, de você estar aqui, né? E hoje também nós temos patrocinado aqui, ó, os nossos acessórios, tá? Que é da Acessórios Piemonte. É uma loja virtual que eu também tô iniciando aí esse empreendimento. Então já fica a dica aí. Seguem lá no Instagram, tá bom? Acessórios Piemonte. Tudo de bom, coisas muito bonitas. Tá bom? A Sorimar falando aqui, sim, o que a boca cala, o corpo fala forte. Olha que expressão interessante. Sim, a gente tem percebido o quanto as doenças estão ligadas ao nosso emocional. Né? Isso não sou eu que estou falando. Ilma, mas aonde que você leu isso e tal? Existem vários estudos, isso já está provado cientificamente, que muitas doenças, elas aparecem porque está relacionado ao nosso emocional.
tá? Hoje a gente não vai falar sobre esse aspecto, a gente vai ter momentos específicos para falar sobre isso, tá? Mas o que eu gostaria de abordar um pouquinho mais, e por isso que eu disse que é polêmico, é a questão das doenças que curam. Como assim, uma? Quem tá doente vai se curar? Sim. A doença, às vezes, ela traz para nós muitos benefícios, por incrível que pareça, né? Então, assim, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar, né, de ser uma batalha no sentido de busca, né, de atendimento, de novos medicamentos, cirurgia, realmente a doença, né, se a gente olhar por esse aspecto negativo da doença, ela não traz muita alegria, nem traz satisfação para ninguém, é óbvio, né? Mas quando a gente olha a doença por trás de uma outra dimensão, que são os benefícios que ela pode nos trazer, é algo assim que a gente precisa parar para pensar e refletir sobre isso. A doença, ela pode trazer muitos benefícios relacionados à nossa maneira de viver, a nossa forma de enfrentar esse momento de dor e essa dificuldade que a gente está vivendo. Então, por exemplo, quando a gente está doente, a gente acaba buscando conhecimento sobre aquilo. Porque às vezes existem doenças raras, né? Eu lembro que um tio meu, uma vez ele teve um diagnóstico de Guillain-Barré. Uma doença que eu não sabia como ela agia no nosso corpo, né? Então, acaba que quando você tem um diagnóstico, um CID, como as pessoas costumam dizer, o CID é o Código Internacional de Doenças, tá? Então, toda doença que ela é classificada, ela existe uma descrição dessa doença e ela é classificada nesse CID, tá? Então, por isso que às vezes as pessoas falam, mas você tem CID? Qual é o seu CID? Né? Porque é uma caracterização, é uma descrição da doença de acordo com uma regra, uma lei internacional. Então, por isso que é o Código Internacional das Doenças, tá? Fica a dica aí do que é o CID. Mas, eu tava dizendo isso, que quando você descobre uma doença, né, você acaba indo buscar conhecimento sobre, né? Ou mesmo que seja uma doença mais simples. Ilma, eu fui acometida agora por... Vamos ver aqui. Vamos pensar. Diabetes, por exemplo. O que acontece? Você vai querer saber como que é a diabetes, como que funciona, o que você tem, né? Quais são as consequências, né? Quais as medicações, como que é a transmissão, o que você precisa fazer, né? Então, esse benefício, né, que a doença passa a ter na sua vida é algo muito interessante. Por quê? De tabela, você já começa a conhecer sobre a doença, certo? Você começa a ter um autoconhecimento sobre o seu corpo. Por quê? Você precisa aprender a lidar com isso que está acontecendo com você, com essa situação nova que você tá vivendo, né? Então, muitas doenças, elas trazem alterações no seu metabolismo, alterações no seu sono, algumas coisas, de repente você vai ter que mudar, alterar a sua alimentação, né? Que você passa a não poder mais comer. Isso vai alterar os seus hábitos, né? Isso assim no dia a dia, tá, gente? Tô falando aqui de coisas assim mais palpáveis, vamos dizer assim. Mas uma doença, ela sempre traz uma reflexão para nossa vida. Ela sempre traz uma forma da gente começar a repensar a nossa vida, a nossa forma de viver, as nossas relações. Quem nunca ouviu falar sobre
assim, quando a pessoa tá com uma doença muito rara, ou que, assim, não tem muita perspectiva de vida, né? E aí o que acontece? Ai, chama os parentes. Chama a família para vir aqui, para ter a oportunidade de visitar, de conversar. E o que a gente vê em algumas situações, né, como assistente social, que eu já falei na área da saúde, às vezes a gente vê grandes reencontros, né, oportunidades de pessoas que estavam distantes ou que tinha algum ressentimento, alguma mágoa. E nesse momento da dor, nesse momento da doença, acaba que a família, em função disso, se reorganize, sabe? Em função daquela doença. E isso, de um certo aspecto, a Edma entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Num certo aspecto, isso traz grandes benefícios. Edma, nós estamos conversando aqui sobre as doenças que curam, tá? É um tema super polêmico e a gente tá aqui fazendo essa conversa, né, entre mulheres, e vocês fiquem tranquilas de participarem, dar os seus comentários, algum exemplo, tá? De vocês, da família, tá? Sou super aberta aqui aos comentários. Então, gente, existe uma mudança de vida a partir do momento que a pessoa se encontra nessa situação de adoecimento, de dor, muitas vezes de sofrimento, o medo, né, o pânico daquilo de ser algo, né, mais drástico. Quem nunca ouviu falar, né, que quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, a pessoa já pensa na morte. Câncer é igual à morte. Mas isso nem sempre acontece dessa forma. A gente tem exemplos maravilhosos, fantásticos, né? No caso aqui de mulheres, né? Ah, Duda, sim, querida. Ai, que bom, continue conosco. Então, muitas mulheres que conseguiram a cura de um câncer, né? Não são raros, são muitas situações, muitas mulheres que trazem os seus depoimentos de cura total, de cura completa, né? Assim como o câncer ou outras doenças raras, né? Que a gente vê. A Jéssica entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Então, meninas, o que acontece? Pessoas que passam por essas situações, né? A gente costuma dizer pelo vale da sombra e da morte, né? Realmente, às vezes, numa situação de muita gravidade, mas que consegue, né? Através da ciência, através do avanço da medicina, do avanço da indústria farmacêutica, né? Que tem descoberto e feito pesquisas, né? Relevantes sobre algumas doenças, sobre algumas questões assim que realmente há anos atrás não se imaginava, né, que fosse existir uma cura, mas que, né, consegue com muita força de vontade, com esse aparato, né, da medicina, da evolução dos tratamentos, conseguem se recuperar. Isso é muito bacana, né? A Jaque entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui no nosso bate-papo sobre as doenças que curam, tá? Sem falar, gente, na questão da cura da nossa alma. É uma coisa que a gente tem comentado aqui, né? Que muitas vezes a gente tem uma dor na alma, né? Quando você passa por alguma situação adversa, né? Uma tristeza muito grande, um luto, uma perda, uma separação, sabe? N situações de que aquilo pode gerar uma dor, né? Uma tristeza em você. Isso faz com que a gente comece a repensar e a rever a nossa vida. E quando a gente passa por esse processo de reorganizar, de reanalisar, né, as nossas atitudes, a forma como a gente
vivia, né? A gente está levando a nossa vida, como a gente se relaciona com as pessoas. Isso mexe muito também com a nossa autoestima. Mexe também com o nosso egoísmo. Mexe às vezes com o nosso orgulho, né? Às vezes as pessoas que às vezes está passando por uma dor, às vezes ela foi sempre muito arrogante. E aí, na hora que você está doente, na hora que você está num leito, vamos dizer assim, num leito de dor, é um momento que você se torna muito vulnerável. E muitas vezes a gente depende sim do outro. Depende às vezes até de um desconhecido, de um profissional de saúde, né? Para te dar um banho, para te acolher a sua dor, para poder te dar um remédio para aliviar a sua dor. Depende de alguém às vezes para erguer o seu braço, erguer a sua perna, mudar você de posição, dependendo do que você esteja sentindo no momento, entende? Para te trazer um alívio, um conforto. Então você precisa de uma outra pessoa. Às vezes você não consegue sozinho. Então, para as pessoas que sempre foram muito autossuficientes, tipo assim, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinha, eu tenho meu dinheiro, eu, não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes, no momento de fragilidade e de adoecimento, pode ser que você precise de alguém. Pode ser que o seu orgulho, ele seja jogado no chão. Para que você possa aprender a se relacionar, aprender a como que você recebe a ajuda de alguém, né? Como que você consegue analisar aquela situação que você está vivendo. Porque muitas vezes a gente nem sabe o porquê que a gente está vivendo aquilo. E às vezes nem vai entender. Mas a gente precisa fazer essa reflexão. Puxa, eu estou vivendo isso agora. Como que vai ser a partir de agora? De repente uma amputação, de repente você de repente vai perder um membro, sei lá, se sofreu um acidente e seu braço necrosou, sei lá, e precisa amputar o seu braço. E aí? Como você vai viver? Me desculpe, gente, pode ser que você esteja falando, Ilma, mas você está falando de coisas muito tristes, muito dolorosas. Mas são coisas que fazem parte da nossa vida, né? Assim como a alegria, assim como as nossas realizações, as nossas comemorações. Eu, como assistente social, eu tenho visto também muito a dor das pessoas. Presenciado muito a dor das famílias. Então, é uma coisa assim que a gente nunca está preparado. Mas, ao mesmo tempo, eu quis trazer essa conversa aqui com vocês exatamente isso, sabe? Para que, se você está passando, ou se algum dia você se deparar com uma situação de doença, de tristeza, de dor, de perdas, você se lembre dessa nossa conversa. A Sandra entrando aqui, tudo bem, Sandrinha? Que bom tê-la aqui. Mais uma profissional de saúde. Estamos engrossando aqui a nossa fileira, né, da área da saúde. E vocês sabem do que eu estou falando, né? De como as pessoas lidam com essa dor. Como as pessoas lidam com o sofrimento. Muitas vezes, como eu dizia da questão da amputação, às vezes é a salvação da sua vida, aquele episódio. Eu sempre gosto de trazer, de comentar aqui, pessoas que de repente vira atleta paraolímpico a partir de uma amputação, ou de uma doença rara, ou de... Entendeu? Uma vez eu viajei de Campo Grande a São Paulo, e no meu lado tinha um moço que era atleta paralímpico. E olhando assim, né,
Falei, nossa, mas atleta paralímpico. Começamos a conversar, ele é argentino, ele não é brasileiro. E ele começou a puxar assunto, vou para São Paulo, e depois de São Paulo vou pegar um voo até... ia pro país de origem dele e tal, pra cidade dele, ainda tem que pegar 2 voos. Começamos a conversar. E aí ele me informou que ele tinha estado em Campo Grande para participar de uma atividade, né, esportiva, e que ele viaja o mundo sozinho. Eu falei, nossa, mas e qual esporte que você pratica? E ele me falou que ele participava de um esporte que é de vôlei sentado, né? Porque ele tinha baixa visão. E a baixa visão dele não tem cura. Nunca vai se recuperar. Independente de cirurgia, do que ele já procurou em vários lugares, em vários países, e pro caso dele não tem solução. Vanessa, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada por estarem aqui. E aí, mas o que eu queria falar para vocês é que a vida desse rapaz, ela mudou a partir do momento que ele teve um diagnóstico e que ele soube que não tinha o que fazer, que não era possível fazer nada a não ser enfrentar a visão baixa. Baixa visão que é mínima, sabe? Para ele, assim, ver alguma coisa no celular tem que ser muito próximo, com a letra ampliada. Mas esse rapaz optou por ingressar no esporte. E ele viaja o mundo, sabe? Olha a oportunidade que ele tem, né? Com a doença dele, né? Apesar de, ele consegue ter uma vida normal, conhecer pessoas fantásticas, conhecer lugares fantásticos. Tanto que, assim, no Brasil, ele já tinha vindo várias vezes, né? O Sidney entrando aqui. Oi, querido, quanto tempo? Sidney é psicólogo. Fique à vontade aqui, querido, de contribuir com a gente, tá? Estamos falando aqui sobre as doenças que curam. Às vezes uma doença é possível curar o seu orgulho. Às vezes é possível mexer na sua autoestima, né? Uma doença pode fazer você refazer a sua vida, né? Nesse exemplo que eu tô dizendo, né, desse atleta paralímpico, a doença trouxe para ele a baixa visão, né? Ele não consegue enxergar tão distante, mas ele consegue ir tão longe, apesar da doença, né? Em vários países. Como eu dizia, ele conhece no Brasil vários lugares, vários. São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Espírito Santo. E às vezes muitas pessoas que têm uma excelente visão não conseguiu chegar onde ele chegou. Percebe? É isso que eu quero trazer para vocês, que nem sempre a doença é o fim da sua história. Às vezes é o começo da sua história. É o começo da sua vida. Entendeu? Agora, por isso que você precisa ter os seus conhecimentos. É por isso que nós estamos aqui conversando, né, tendo esse bate-papo entre mulheres, para que a gente conheça sobre isso. Porque às vezes é uma ignorância você ter uma doença e você se entristecer com a sua doença e parece que o mundo acabou, né? Então, a gente precisa, né? Quando a gente troca essas experiências, né? A Duda dizendo aqui, verdade, concordando, sim. O Sidney tá indicando aqui. Diga-me onde foi e te direi o porquê. Ai, que legal. Aí, ó, fica a dica, tá, meninas? Então, a gente tem muita coisa a aprender com uma doença, sabe? Mesmo que com a dor, com o sofrimento, com a fragilidade, mas até com isso a gente aprende, né? Como eu dizia naquele momento, que às vezes você depende de um profissional de saúde para cuidar de você,
né? Às vezes a sua intimidade, né? Ela é ali exposta, né? Frente a um profissional de saúde, mas há um aprendizado, né? Há uma troca de conhecimento, há uma troca de afeto, há uma troca de às vezes ali você, na sua exposição, mas você apresenta gratidão, né? E para um profissional de saúde, a gratidão é a melhor forma de reconhecimento do trabalho. Porque nós, profissionais de saúde, o nosso trabalho não é por dinheiro. O salário que a gente recebe, né, não cobre o carinho, o afeto, a dedicação que um profissional de saúde tem. Isso jamais. Não é por dinheiro. Porque quem presta assistência à saúde por dinheiro, ele não fica muito tempo. Ele não consegue se realizar na profissão. Ele não consegue ir muito longe. Entende? Então essa troca, né, de amor, como que eu posso descrever isso, né? Essa troca de atenção, essa troca de carinho, ela vai além do dinheiro, né? Mas um dia nós vamos falar sobre isso. Aqui nós estamos falando hoje sobre a questão das doenças que curam o nosso íntimo, que curam a nossa alma. Quantas pessoas que às vezes num estado de adoecimento acaba indo no fundo do poço, né? E tendo de repente uma depressão, um desânimo, uma desesperança. E a partir dessa reflexão, a partir desse momento de dor, essa pessoa ela se desperta, e é isso que eu quero trazer para vocês. A pessoa desperta para algo que estava escondido, ou potencializa uma habilidade que a pessoa tinha lá, sabe? Lá no fundo do seu íntimo, sabe? Como eu estava falando, né? De repente, uma amputação, ou algo que você já não vai mais poder fazer, aquela atividade que você fazia, aquele serviço que você prestava, mas a partir da doença, você acaba tendo que reinventar. Você passa a reorganizar a sua forma de encarar o mundo, a sua forma de se relacionar, a sua forma de trabalhar, né? De estar em casa. Às vezes você não vai mais poder sair. De repente você era caminhoneiro, aí não vai mais poder viajar pelo mundo, que você amava fazer. E aí, o que você vai fazer? Né? Uma mensagem humanizada e ótima para ajudar. Muito obrigada! Estamos aqui falando sobre isso, sobre o nosso desenvolvimento humano, né? Porque às vezes a gente fica tão preso na nossa dor, na nossa doença, que a gente esquece de olhar para o lado e ver que às vezes a dor do outro é maior que a minha. Às vezes eu tenho uma doença que é tratável, mas às vezes quem está do lado, na mesma enfermaria, tem uma doença que é incurável. Às vezes a minha, eu vou só fazer uma cirurgia e tá tudo bem. Vai passar a dor, eu vou voltar a ter uma vida normal. Eu estou doente, mas eu não sou doente. Percebe a diferença? Então a gente precisa entender esse outro lado da doença, que às vezes a gente se vitimiza, se coloca como o pior dos piores. Ai, meu Deus, e agora? Eu preciso fazer uma cirurgia. Mas você não vai morrer. Você vai melhorar. Entendeu? Então aquela doença é só para te mostrar que você precisa ter mais cuidado. Ai, preciso, né, fazer uma redução de estômago. Sim, é uma coisa temporária. Isso vai te trazer outros benefícios, né, para sua estima, para o seu trabalho, para sua disposição. Quanta coisa vai mudar, né?
A Jeane entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, meninas. Fiquem à vontade para contribuir aqui na nossa conversa de mulheres, tá? E aí, meninas, o que acontece? A gente, quando é acometido por uma doença e a gente consegue reorganizar a nossa vida a partir dela, a doença é algo fantástico e poderoso que aconteceu na nossa vida para a gente se reinventar e para a gente melhorar como pessoa, como mãe, como amigo, né? Como eu falei no começo, né? Aquele exemplo da reunião da família. De repente, a partir de uma doença, a família começa a se reorganizar, ter mais proximidade, se falar mais, se confraternizar mais, né? Então, aquela doença foi um ponto marcante para uma transformação. A Sorimar, muito verdade, as doenças nos ajudam a evoluir quando temos aceitação da nossa realidade. Sim, a gente olha para dentro e vê a nossa condição de vulnerabilidade, que a gente precisa do outro, né? Às vezes a doença afeta a nossa beleza, né? Às vezes a pessoa tem a beleza como algo, né, valoroso, mas e se eu tiver algo que afeta o meu rosto, que afeta a minha boca? E aí? Eu vou morrer por causa disso? Não, eu preciso me reinventar a partir daquela doença, daquele agravo, daquela situação. Entende? Então nós precisamos, meninas, estar muito antenadas sobre isso, sobre o nosso adoecimento e sobre a nossa saúde. Então eu convido você a fazer essa reflexão. Como você está tratando a sua saúde? Porque muitas pessoas também negligenciam a sua saúde. Vai tocando, come qualquer coisa, não dorme, e aí mistura, e aí a bebida, e aí o cigarro, e não quer ficar doente. Aí, de repente, a vida traz uma doença para você. Já que você não quer olhar para você, já que você não quer ponderar, né, as gorduras, as coisas que fazem mal para a saúde, aí se você tiver uma doença, aí você vai parar para olhar a sua saúde. Mais ou menos assim que funciona. Tem gente que fala assim, Ilma, mas eu nunca tive nada. Eu sempre comi, bebi, tava tudo certo. Acontece que o nosso corpo, ele vai se transformando. As nossas células se modificam, né? Esses dias precisei ir ao médico por umas questões assim que eu nunca tinha tido antes. Um processo alérgico repentino de pipoco, sabe, assim, pela pele, coisa que eu nunca tinha tido antes. E eu precisei olhar para isso. Eu precisei autoanalisar a situação, né? Algumas coisas eu não tô mais podendo comer. E antes eu comia com tranquilidade. Então eu preciso rever o meu processo saúde e doença. Porque senão eu vou adoecer. Eu já entendi que tem coisas que se eu comer, vai me fazer muito mal. Pro meu metabolismo. Entendeu? Pros meus pipocos. Se eu não cuidar, por exemplo, uma coisa que eu sempre comi com muita tranquilidade, carboidrato, que eu amo massa, né? Como boa italiana. Né, Zoraide? A Zoraide entrando aqui, ó. Também é italiana. Também é Piemonte, seja bem-vinda, querida. Zoraide está lá em Curitiba e está nos assistindo aqui. Muito obrigada. Então, eu sempre gostei muito de massa. Sempre gostei muito de derivados de leite. E agora, eu não estou podendo mais comer. Eu estou com uma doença. Temporária? Não sei. O fato é que, se eu não cuidar, eu vou adoecer. E de repente de uma forma mais grave. Porque assim, aparentemente parece uma intoxicação. Algo, entendeu?
que o meu organismo, ele não aceita mais. A Bruna entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Então, eu preciso rever a minha alimentação. E é algo que antes era tudo bem. A Andriele, seja bem-vinda. Nossa, quanta gente bacana entrando aqui, minhas mentorandas. Muito obrigada, queridas. Vocês são fantásticas. Estão sempre prestigiando o meu trabalho. Fico muito feliz com isso. Gratidão. Entendeu? Então, a gente precisa começar a entender o nosso corpo. A perceber as alterações e as mudanças e as doenças que vão aparecendo ao longo do tempo. Ah, Ilma, mas eu sou muito saudável, eu não tenho que ficar me preocupando com doença, não. Quero viver o hoje, a minha saúde. Até para você manter a sua saúde, você precisa olhar para ela. Poxa, eu tô saudável mesmo? Vou fazer um check-up, ver se tá tudo certo. Vou manter, vou dar uma regulada na minha alimentação. Vou dar uma regulada no meu sono. Porque eu costumo sempre dizer, né? Quem já me segue aqui sabe disso. O nosso corpo é como um carro. Todo carro, ele precisa das revisões periódicas. Ele precisa fazer a manutenção. Trocar uma peça aqui, outra colar, uma correia, né? Trocar o óleo. Assim é o nosso corpo. O que acontece é que a maioria das pessoas adoecem porque entra no automático, né? Como eu costumo dizer, come, bebe, dorme, sem fazer essa manutenção de olhar para a sua saúde. Entende? Aí a doença, ela é real, porque é uma forma que vai fazer com que você pare. Vai vir algo relacionado a essa sua não manutenção. Então, se você continua comendo gordura, uma hora vai ter uma saturação. Uma hora vai travar o seu intestino, vai travar alguma, entendeu? Alguma área para que você... E isso é muito bom. Por quê? Porque você vai passar a olhar com mais atenção sobre aquilo. No meu caso das alergias. Opa, eu preciso olhar, preciso ter cuidado com aquilo que eu como. Entende? Então, gente, percebe que a doença nesse sentido, ela é algo muito bom, muito proveitoso que ocorra. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem, assim, uma forma, uma mania, vamos dizer assim, de reclamar das coisas, né? Reclamar da vida. Ai, olha, agora, ó, tô cheia de alergia, não sei o quê, que coisa chata. É chato? É. Mas o que a gente precisa fazer? Precisa cuidar, precisa olhar, precisa analisar tudo isso. De onde vem, para onde vai, como que eu resolvo isso, entende? Então é uma grande oportunidade. Esses dias eu assisti uma palestra muito interessante de uma mãe de um filho autista. Foi uma palestra bem impactante, certo? A Duda aqui, ó, lembrando que preciso fazer do check-up. Isso mesmo, querida. Vamos lá. 50 a mais tem que fazer check-up todo ano. Para manter a saúde, né? E essa mãe de filho autista, ela trouxe um pouco assim a experiência dela, o dia a dia, como que são as relações. E ela falava exatamente disso, sabe? Não a doença como usar a doença do filho, não é nesse sentido, tá? Não entenda mal. Mas no sentido de você aproveitar os benefícios que existem e que às vezes as próprias famílias desconhecem para o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa doente. Entendeu? Por exemplo, algumas pessoas, aí eu vou falar como assistente social, né? Algumas pessoas
desconhecem os benefícios que ela tem referentes a ter uma doença grave, né? Algumas doenças, elas dão direito à pessoa comprar um veículo com redução de impostos, entendeu? Então, se você tem um comprometimento da sua funcionalidade, seja não conseguir andar direito, você não ter um problema na perna, no joelho, no seu braço, você precisa de um carro automático, ok? E aí, existem um programa, existem leis que amparam as pessoas que têm dificuldade de mobilidade para adquirir um veículo automático. Então, é um benefício, vamos dizer assim, tá? Em função da pessoa ter aquela doença, né? Algumas doenças garantidas por lei, a pessoa pode conseguir um desconto na passagem aérea para o acompanhante. Olha só. Então, muitas pessoas, eu já vi situações assim, da pessoa falar, Ilma, eu não conhecia a praia. Eu não tinha como pagar a minha passagem do meu filho, do meu marido, né? E aí, por conta disso, da doença, por conta, né, de estar dentro dos critérios, eu fui beneficiada e eu levei meu filho na praia. A gente foi, a família toda. A gente conseguiu usufruir disso como algo importante para nós, como algo de direito, né? Quantas pessoas que às vezes não passeiam, que não saem de casa, porque não consegue ter um carro acessível, entendeu? Ou às vezes, Ilma, mas você tá falando de quem pode comprar o carro. Tem gente que não consegue comprar o carro. Ok, mas tem direito ao vale transporte, tá? E aí, o que acontece? Às vezes, aquela criança, aquela pessoa com deficiência que às vezes não teria direito de passear, de conhecer um parque, de participar de um show, né? Quantas pessoas que conseguem participar de algo recreativo, de algo prazeroso, de algo que vai trazer benefícios de alegria, de conhecer pessoas, né? Seja num show, seja no cinema, porque ele é beneficiário, que é de direito dele poder usufruir algo que seja bom para a sua vida, para a sua família. Compreende? Então, a Kalina entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Então, são questões que eu trago aqui para vocês, para a gente começar a ver por outro ângulo, sabe? Porque às vezes a gente é limitado em ver apenas uma face dos objetos, das situações, né? Mas eu tô trazendo essa reflexão aqui para vocês olharem numa perspectiva de 360 graus da doença. 360 graus do adoecimento. Entende? Porque assim, não é só a tristeza, não é só a coisa, o lado ruim, mas para que a gente possa olhar com tranquilidade, sem culpa. A Luzilene entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Prazer tê-la aqui conosco. Entende? Então, a doença, que parece uma coisa muito ruim, muito mal, muito maléfica, ao mesmo tempo, ela pode trazer algo que vai te marcar, que assim, a partir da doença você é outra pessoa. A sua vida mudou tanto, sabe? Eu nunca vou me esquecer de uma história de uma moça que eu assisti uma palestra, acho que é um vídeo, vocês podem até ver no YouTube aí, eu não sei o nome dela, mas ela conta de uma experiência que ela teve, que ela estava indo passear, ela e o namorado, e eles estavam colocando as coisas no carro, e veio um carro desgovernado, bateu na perna dela, e ela precisou amputar a perna. Nossa, trágico, né? Muito trágico. Muito bem-vinda aqui. E aí, a partir disso, ela começou a vida dela foi transformada. Ela teve a perna amputada.
E ela começou a reorganizar a vida dela a partir de cirurgias, de fisioterapia. E hoje a profissão dela é palestrante, sabe? E ela consegue sobreviver, ter uma qualidade de vida, autoestima, porque a história dela impacta muitas pessoas. Muitas pessoas que às vezes estão desanimados, tristes, mas ela traz uma mensagem de que é possível. Entende? Que a perna não foi um limitador para a vida dela, mas que hoje ela é uma pessoa dinâmica, conhece lugares, viaja, tem acesso, conhece pessoas. Então ela teve a vida dela transformada a partir de uma amputação, né? Como no caso dos atletas também, quantos atletas que têm a oportunidade de conhecer centenas de países. A Débora entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Então, meninas, é essa reflexão, é esse toque que eu gostaria de trazer para vocês. E por isso que eu preciso, assim, que vocês divulguem muito, tá? Esse bate-papo, essa live que vai ficar gravada, também tá no canal do YouTube. Dá uma olhadinha, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que as pessoas comecem a olhar o seu adoecimento de uma forma diferente, sabe? De uma forma mais humanizada, de uma forma que traga benefícios pessoais, benefício para as pessoas que o cercam, sabe? De uma forma muito bacana e que as pessoas sejam mais felizes, mais alegres, apesar da doença. Esse é o meu recado de hoje. Fico muito feliz de vocês estarem aqui participando, tá? A contribuição de vocês, muito valiosa, tá? Para o meu trabalho. Obrigado por vocês compartilharem, tá? Divulgarem. A Sandrinha disse que já compartilhou. Muito obrigada, querida. Quem não inscreveu, inscreva lá no canal do YouTube também, para que mais conteúdos como esse chegue até as pessoas. A gente precisa de conteúdos que nos traz conhecimento, que nos traz desenvolvimento, reflexão, né? Então, por isso que eu sou, assim, muito grata a vocês. Fico muito feliz dessa oportunidade de poder falar com tantas pessoas, tantos lugares. E eu também acredito que esse meu trabalho, ele faz parte de uma reflexão, ele faz parte de uma reorganização da minha vida a partir de dores, a partir de sofrimentos que já ficaram para trás, que já ficaram na outra página do livro, né? E hoje eu estou aqui podendo falar com vocês e isso me alegra muito, 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 muito. E por isso que eu encorajo outras mulheres a continuar a serem felizes apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das perdas. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, grande beijo e até uma próxima oportunidade que estaremos aqui na nossa conversa com mulheres. Fiquem com Deus.